Como Deus vai curar o que você não fala, mas sente? Oração para quem carrega a dor escondida. O chamado invisível. Deus vai curar o que você não fala. Se você sair desse vídeo agora, pode continuar carregando uma dor que nunca foi sua para carregar sozinho. Mas se você ficar comigo até o final, vai entender por que Deus ainda não te curou e o que Ele está prestes a fazer com aquilo que você nunca conseguiu dizer nem em oração. Tem feridas que não fazem barulho, mas gritam todos os dias dentro de você. Tem dores que ninguém vê, mas que estão afetando a sua fé, sua mente, seu corpo, sua vida. E o mais difícil de tudo é quando você não sabe nem como explicar o que sente. Só sabe que dói e que não passa. Você já tentou se distrair, fingir que superou, seguir em frente. Mas a dor está lá, como uma sombra. Deus conhece essa dor que você camufla. Ele viu todas as vezes em que você se calou para não preocupar ninguém. Viu quando você engoliu o choro, quando sorriu por fora e sangrou por dentro. Ele viu quando você quis orar, mas não achou palavras. E é exatamente aí que ele começa a agir. No espaço entre o que você sente e o que você consegue expressar. Você não precisa impressionar Deus com orações bonitas. Você só precisa deixar Ele entrar no lugar onde você mais se esconde. Esse vídeo é um santuário para quem está cansado de ser forte. Um refúgio para quem já não tem forças para continuar sozinho. Um encontro com a verdade que cura, com o Espírito que intercede, com o Pai que entende até os gemidos sem som. A cada minuto, vamos descer mais fundo nesse território onde a maioria evita entrar. O lugar das dores não ditas. E ali, Deus vai te encontrar. E onde Deus encontra, Ele transforma. Onde Deus toca, Ele cura. Mas essa cura começa quando você decide não fugir mais. Assista até o fim. Porque você vai entender que o silêncio da alma tem som no céu. E que Deus nunca ignorou aquilo que você achou que precisava esconder dele. Quando o silêncio da alma se torna grito no céu. Tem coisas que você não contou para ninguém e talvez nunca vá contar. E não é porque você não quer, é porque não sabe como. A dor é tão antiga, tão profunda, tão enraizada, que nem você consegue explicar exatamente o que sente. Mas o céu entende, porque o que você chama de silêncio, Deus reconhece como um grito da alma. Você pode até esconder dos outros. Pode continuar dizendo tá tudo bem, pode sorrir, trabalhar, servir, fazer tudo certo por fora. Mas existe um gemido espiritual dentro de você e ele tem subido diante de Deus. O seu silêncio não é vazio, ele é carregado de dores, memórias, frustrações, traumas, decepções, feridas. E nenhuma dessas coisas passou despercebida aos olhos do Pai. O mundo pode ter ignorado, as pessoas podem não ter notado, mas Deus nunca ficou indiferente. Porque existe uma linguagem que só o Espírito Santo entende, a linguagem do coração quebrantado. Ele traduz sua dor sem que você diga uma palavra. Ele intercede por você mesmo quando você não consegue orar. Ele colhe cada lágrima como oração. A alma silenciosa não é uma alma esquecida, é uma alma em luta. E o céu está ouvindo. Deus está atento. E mais do que isso, Ele está prestes a agir. Não porque você falou com eloquência, mas porque você sentiu com verdade. O clamor da sua alma está registrado. E há um tempo em que o silêncio vira resposta. Por isso, não ignore esse momento, porque pode ser que aquilo que você achava que jamais teria cura comece a cicatrizar agora, porque Deus não espera que você fale bonito. Ele só espera que você permita que Ele entre, e Ele já está aqui. A dor camuflada que adoece a fé sem que você perceba. Existem dores que não te fazem cair no chão, mas vão te enfraquecendo por dentro, pouco a pouco. Você levanta, faz o que precisa, fala de Deus, até ora, mas algo dentro de você está murcho, apagado.
É como se uma sombra estivesse crescendo silenciosamente no coração. E você tenta ignorar, tenta dizer que é só uma fase que vai passar, mas não passa. Porque a dor que é escondida quando não é tratada começa a corroer a fé. É assim que muitos perdem a esperança. Não de uma vez, mas aos poucos. A fé não morre num dia. Ela adoece em silêncio. E quase sempre essa enfermidade começa quando a gente disfarça a dor ao invés de apresentar ela diante de Deus. Você começa a orar de forma automática. Começa a frequentar a igreja sem sentir mais nada. Começa a ouvir palavras que antes te tocavam e agora apenas passam. E o que ninguém vê é que por trás de tudo isso existe um coração ferido que não teve coragem de se expor ao Pai. A dor camuflada é como um veneno suave. Vai se espalhando sem alarde, enquanto você finge que está tudo certo. Mas Deus não quer que você viva fingindo fé. Ele quer restaurar a fé ferida, a fé cansada, a fé desidratada pela dor. E o primeiro passo para essa restauração é admitir: Deus, eu estou ferido, estou decepcionado, estou em silêncio porque não sei o que fazer com isso que estou sentindo. É nesse momento de verdade crua que o Espírito começa a agir. Porque onde há verdade, há liberdade. E onde há liberdade, há cura. Deus não se move por performance, Ele se move por entrega. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente vai parar de esconder o que te fez adoecer por dentro, para começar a ser restaurado por completo. As máscaras que você veste até na oração. Tem gente que aprendeu a usar máscara até diante de Deus. Ora com frases decoradas, com a entonação certa, com as palavras que soam espirituais. Mas, por dentro, está quebrado. Tem um abismo entre o que diz e o que sente. E o mais assustador é que, com o tempo, essa máscara vira um hábito. A pessoa nem percebe mais que está tentando impressionar um Deus que já viu tudo, que já conhece tudo, que sonda até o que ela mesma não entende sobre si. O problema não é orar com palavras bonitas. É quando essas palavras escondem a verdade. É quando a oração se torna uma encenação, um ritual vazio, uma tentativa de parecer forte, quando tudo o que Deus espera é um coração sincero. Você pode enganar pessoas com suas orações, pode até enganar a si mesmo por um tempo, mas nunca vai enganar o Espírito Santo. Porque ele não se impressiona com performance, ele se move com quebrantamento, ele não responde à teatralidade espiritual. Ele responde à vulnerabilidade que se dobra sem vergonha. E por que isso é tão importante? Porque enquanto você ora com máscara, a sua dor continua onde sempre esteve, escondida, intocável, intocada. Não porque Deus não quer curar, mas porque você não deixou Ele tocar. Talvez seja por medo de parecer fraco. Talvez porque você acha que tem que orar certo para ser ouvido. Mas Jesus nunca exigiu orações perfeitas. Ele respondeu a clamores cheios de fé, mesmo quando a fé era pequena. Ele curou gente que só conseguiu tocar em suas vestes. Ele libertou corações que só conseguiram dizer: tem misericórdia de mim. Hoje pode ser o dia em que você tira essa máscara diante de Deus, em que você larga o personagem espiritual e se apresenta como você realmente está, sem filtro, sem floreio, só você e Ele. Porque é nesse lugar que a cura começa de verdade, e quando a oração deixa de ser encenação, ela se torna encontro. Quando você finge que superou, mas ainda sangra por dentro. Dizer que superou é mais fácil do que admitir que ainda dói. Especialmente quando as pessoas ao seu redor esperam que você já tenha seguido em frente, que você já tenha se curado, que tenha deixado o passado para trás. Mas o seu coração sabe, não passou. Ainda tem um nó na garganta quando o assunto volta. Ainda tem uma dor que pulsa quando certas lembranças vêm à tona.
E o mais doloroso é quando você se acostuma a conviver com esse sangramento interno como se fosse parte de quem você é. Você continua servindo a Deus, continua sendo gentil, esforçado, firme, mas por dentro ainda tem uma parte que grita, que chora, que não entende, que está esperando por uma cura que você fingiu não precisar mais. Você até se convenceu de que está tudo certo, mas não está. Porque o que não é tratado continua moldando suas reações, continua interferindo nos seus relacionamentos, continua alimentando medos, inseguranças e distâncias. Essa ferida mal curada vai criando camadas, frieza emocional, insensibilidade espiritual, autodefesa constante. E o mais perigoso é quando isso tudo se transforma em bloqueio para a ação de Deus. Porque o Espírito Santo não age onde você finge que não precisa mais dele. Ele age onde você confessa: ainda estou machucado, ainda estou tentando, ainda não consegui superar. Só existe cura quando há verdade. E Deus está te chamando hoje para parar de mentir para si mesmo, para parar de fingir que esqueceu, porque Ele não quer que você apenas continue andando. Ele quer que você ande leve, curado, livre. E essa liberdade começa quando você para de convencer o mundo de que está bem e se ajoelha diante de Deus como você realmente está. Você não precisa fingir força onde Ele já viu a sua fraqueza. Ele não te rejeita por isso. Pelo contrário, é exatamente essa fraqueza que atrai a compaixão dele. Talvez seja a hora de abrir aquela porta que você fechou faz tempo, aquela memória que você trancou com medo de doer mais. Porque Deus não vai te deixar sozinho dentro dessa dor. Ele vai entrar com você, só que dessa vez para tirar você de lá. Deus visita lugares que você tem medo até de lembrar. Existem áreas na sua alma que você preferiu esquecer. Memórias que você trancou tão fundo que quase acredita que desapareceram. Mas elas estão aí. Silenciosas, adormecidas, mas influenciando suas escolhas, sabotando seus relacionamentos, distorcendo sua identidade. E o mais profundo disso tudo é que há dores tão antigas e mal resolvidas que você se convenceu de que aquilo já não tem mais impacto nenhum. Só que tem. E Deus sabe disso. A dor que você tenta enterrar viva sempre volta de algum jeito. Seja em forma de ansiedade, reatividade, desconfiança, frieza, medo de se abrir ou incapacidade de confiar até nele. Por isso, o Espírito Santo não apenas sonda sua alma, ele entra. Ele não para na superfície da sua fé. Ele desce até os porões do seu interior, onde você guardou os traumas que teve medo de encarar. E talvez isso te assuste. Porque lidar com esse passado é como reviver o que você mais tenta esquecer. Mas Deus não te leva de volta ao ponto da dor para te fazer sofrer de novo. Ele te leva para curar. Ele não quer que você continue construindo sua vida em cima de uma fundação rachada. Você pode até tentar esconder, evitar, racionalizar, mas Ele insiste, porque ama. Porque sabe que a ferida que você escondeu ainda te governa em silêncio. E enquanto essa parte de você não for curada, sempre vai haver um limite espiritual que te impede de avançar. Quando Deus decide visitar esse lugar esquecido dentro de você, é porque Ele quer te libertar. Não apenas aliviar a dor, mas arrancar o peso. Não apenas confortar, mas restaurar. Ele quer que você se sinta inteiro, não remendado, mas reconstruído. Você não precisa ir até esse lugar sozinho. O Espírito Santo te acompanha. Ele segura sua mão. Ele vai com você. E onde Ele entra, a luz entra. E onde há luz, as trevas perdem espaço. Até mesmo aquelas que estavam guardadas em você há tantos anos. Hoje pode ser o começo de uma libertação que vai além da compreensão. Uma cura que começa quando você para de fugir do que viveu e deixa Deus reescrever até aquilo que um dia tentou te destruir. A cura começa quando você para de impressionar Deus. Você não foi chamado para se apresentar diante de Deus como um personagem espiritual.
Foi chamado para se entregar como um filho ferido. E essa é uma das maiores armadilhas da vida cristã. Achar que Deus só responde quando demonstramos força, quando mostramos fé, quando estamos bem. Só que a verdade é o oposto. Deus não é atraído pela sua performance. Ele é atraído pela sua verdade. Enquanto você estiver tentando parecer bem, você continuará escondendo as partes que precisam ser curadas. Enquanto estiver forçando palavras de fé para camuflar a dor, você está empurrando a cura para mais longe. E o pior, está tentando convencer o próprio Deus de uma força que ele sabe que você não tem mais. Você não precisa impressionar aquele que já conhece cada centímetro da sua alma. Deus já viu você nos seus momentos mais quebrados. Já viu o que você fez quando ninguém estava olhando. Já escutou os gritos que você calou, os pensamentos que você nunca ousou confessar. E ainda assim, ele não virou o rosto. Ele continuou amando, continuou chamando, continuou esperando o momento em que você pararia de tentar parecer forte e começaria a ser verdadeiro. A cura não chega pela aparência, ela chega pela entrega. Quando você finalmente para de tentar agradar a Deus com uma espiritualidade superficial e começa a abrir o peito com sinceridade, algo começa a se romper no mundo espiritual, porque Deus responde ao quebrantamento, à vulnerabilidade. Há aquele momento em que você diz: Pai, eu não sei mais orar, só sei que estou machucado. E nesse instante, o céu se inclina. Porque Deus não quer ouvir orações perfeitas. Ele quer ouvir o que é real, mesmo que doa, mesmo que venha com lágrimas, mesmo que a voz trema. Não tente sustentar a imagem de alguém que não sofre, que não sente, que não desaba. Jesus não morreu por versões editadas de você. Ele morreu por quem você é de verdade, com suas feridas, suas dúvidas, seus vazios. E é esse você que ele quer tocar hoje. O você que está cansado de fingir e pronto para ser curado de verdade. A oração que sai com lágrimas tem mais verdade do que 1000 discursos. Tem momentos em que a boca cala, mas o coração fala com intensidade. Momentos em que a dor é tão profunda que as palavras não alcançam. Você se ajoelha, mas tudo o que consegue fazer é chorar. E por muito tempo, talvez você tenha pensado que isso era fraqueza, que Deus não ouviria sua lágrima, porque ela não vinha acompanhada de frases bonitas ou versículos bem citados. Mas a verdade é que o céu escuta com mais atenção os gemidos do que os discursos ensaiados. As lágrimas não precisam de tradução. No mundo espiritual, elas têm voz. Elas revelam o que você não sabe expressar. Elas quebram barreiras que o orgulho levantou. Elas dizem: eu não consigo mais, Senhor. E é nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta com mais poder, porque onde há verdade, Deus se aproxima. Onde há rendição, Ele toca. Onde há choro sincero, a presença real. Você não precisa organizar sua dor para que Deus entenda. Não precisa se justificar. Não precisa se explicar. Só precisa se entregar. O coração contrito, mesmo silencioso, é mais eloquente do que 1000 palavras. Ele carrega uma força espiritual que move o trono de Deus. Porque o que sai com lágrimas, sai com verdade. Jesus também chorou, diante da morte, diante do luto, diante da incredulidade. E se o próprio Filho de Deus não se envergonhou de suas lágrimas, por que você ainda acha que precisa escondê-las? Por que ainda se julga fraco por não conseguir orar como os outros? O que Deus mais deseja não é a forma da sua oração, mas o conteúdo do seu coração. Talvez hoje tudo o que você consiga fazer é chorar, mas que esse choro seja sua oração, que ele se transforme no altar onde o Espírito Santo começa a operar, porque existem curas que só descem com lágrimas. E existem respostas que só vêm quando você para de falar e começa a sentir. Deus não cura o que você ignora.
Ele trata o que você entrega. Enquanto você continuar fingindo que está tudo sob controle, vai seguir do mesmo jeito, ferido, travado, cansado e tentando parecer bem. E não é porque Deus não quer agir, é porque Ele só trata aquilo que você tem coragem de apresentar. Deus é poderoso, mas também é gentil. Ele não força portas que você ainda mantém fechadas. Ele espera você destrancar. E é por isso que muita gente passa anos orando e nada muda, porque ora sobre tudo, menos sobre o que realmente dói. Fala de coisas periféricas, mas não entrega o centro do problema. Pede força, mas não confessa a fraqueza. Pede paz, mas não abre o trauma. Pede direção, mas não larga o controle. Deus escuta todas as orações, mas só cura o que é colocado nas mãos dele. O que você esconde continua dominando áreas da sua alma, continua moldando pensamentos, atitudes e decisões. Mas quando você escolhe entregar, Deus começa a arrancar a raiz. Ele não faz curativos em feridas abertas. Ele limpa, trata, costura com graça, sara com presença. Só que esse processo exige algo de você, verdade. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque para entregar você precisa encarar, precisa admitir que ainda dói, que ainda afeta, que ainda mexe com você. Mas também é o começo de uma nova história, porque enquanto você ignora, a dor te controla. Mas quando você entrega, Deus assume o comando e tudo começa a mudar. Ele já sabe o que você viveu. Já conhece o que você tenta esconder até de si mesmo, mas Ele quer ouvir da sua boca, não porque Ele precisa da informação, mas porque você precisa da libertação. E a libertação começa com confissão, com exposição, com rendição. Você não foi chamado para viver ferido e disfarçando cura. Foi chamado para viver curado e testemunhando libertação. Isso começa no exato momento em que você decide: eu não vou mais ignorar, eu vou entregar. Enquanto você tenta controlar, Deus espera o seu colapso santo. Tem momentos em que tudo desaba e você pensa que é o fim, mas na verdade pode ser o começo, porque tem dores que só se resolvem quando você para de tentar resolver tudo sozinho. Tem muralhas que só caem quando você admite que não consegue mais sustentar nada em pé. E é nesse ponto de exaustão total, quando você chega no limite, que Deus começa a reconstrução verdadeira. Enquanto você insiste em manter o controle, você também sustenta o caos, porque controlar a dor exige energia, controlar os traumas exige esforço. Controlar as emoções exige uma força que você já não tem, mas você continua tentando. Continua dizendo para si mesmo que consegue, que vai passar, que é só mais um pouco. E tudo vai se acumulando até o dia em que desmorona. E Deus estava lá o tempo todo, esperando, não por indiferença, mas por amor, porque Ele sabe que há curas que só nascem depois do colapso. Não o colapso da vergonha, mas o colapso santo. Aquele momento em que você não tenta mais sustentar a aparência, não tenta mais controlar o que sente, não tenta mais carregar sozinho o que foi feito para ser colocado aos pés da cruz. Esse colapso não é um fracasso, é libertação. É o fim da ilusão de autossuficiência. É quando você finalmente admite: eu não consigo mais. Deus, eu preciso que o Senhor assuma. E Ele assume, Ele entra, Ele reconstrói, mas só depois da sua rendição. Muitas vezes, o que você chama de ruína é, na verdade, a demolição que o céu permitiu para que algo novo fosse edificado. Deus não tem prazer no seu sofrimento, mas Ele sabe que o controle que você não solta com humildade, você vai soltar pela dor. Hoje pode ser o dia em que você para de lutar contra Deus e começa a se entregar a Ele. Em que você entende que perder o controle humano é ganhar o governo divino. Porque enquanto você tenta manter tudo sob controle,
Deus continua esperando o momento em que você vai finalmente colapsar nos braços certos. O Espírito Santo não se ofende com suas falhas, ele responde ao seu quebrantamento. Você já se afastou de Deus por vergonha? Já pensou que suas quedas te tornaram indigno de buscá-lo? Já sentiu que falhou tanto que talvez o Espírito Santo estivesse cansado de você? Se sim, saiba disso. O Espírito não se ofende com a sua fraqueza. Ele não se escandaliza com as suas crises. Ele não recua diante da sua dor. Ele permanece. A religiosidade ensinou que Deus só se aproxima quando estamos em ordem, em santidade, com a vida arrumada. Mas a graça ensina o contrário. Deus se aproxima dos que estão quebrados. Ele não é atraído pela perfeição, é pelo quebrantamento que ele responde. O Espírito Santo não se move porque você acertou tudo. Ele se move porque você teve coragem de confessar que precisa dele. Talvez você esteja achando que não pode orar porque pecou, que não pode buscar porque caiu, que não pode se aproximar porque se sente sujo. Mas o Espírito não espera sua performance, ele espera sua verdade. Ele espera que você volte do jeito que está, sem máscaras, sem desculpas, com o coração rasgado. Porque é esse coração que toca o céu. Você pode ter errado, se desviado, se perdido. Mas nada disso cancela o convite de Deus para voltar. A presença do Espírito não é frágil como a dos homens. Ele não vai embora porque você errou. Ele se entristece, sim, mas não desiste. Ele espera, ele sussurra, ele atrai, porque sabe que só na presença dele você vai ser restaurado de verdade. Não deixe a culpa te afastar de quem pode te curar. Não permita que o medo do julgamento silencie a sua oração, porque o Espírito Santo é o único que conhece o seu pior e ainda assim continua disposto a te renovar. Não por merecimento, mas por amor. Hoje, ele está aí, perto, esperando que você apenas diga, eu preciso de ti. E com essa simples frase, o céu se move. Porque Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Ele reconstrói a partir dele. Você não precisa das palavras certas, só da entrega verdadeira. Muita gente deixa de orar porque acha que não sabe como falar com Deus. Espera o momento certo, as palavras certas, o ambiente ideal. Mas o que Deus espera não é a sua eloquência, é a sua verdade. A oração mais poderosa não é a que impressiona, é a que se entrega, é a que rasga o coração e diz, Senhor, eu não sei como orar, mas estou aqui, me ajuda. Deus não está ouvindo sua gramática, Ele está ouvindo sua alma. Ele não responde a discursos teológicos, ele responde corações quebrantados, porque há dores que só podem ser derramadas em silêncio, há lutas que não cabem em frases, há sentimentos tão confusos que nem você entende, mas Deus entende. Ele lê o que você não consegue escrever, ele escuta o que você não consegue dizer. A oração não precisa ser longa, precisa ser real. Não precisa ser bonita, precisa ser honesta. Quando você abre a boca e diz apenas, me socorre, o céu se move. Quando você suspira e diz, eu não aguento mais, o Espírito Santo se aproxima, porque ele não é atraído por discursos, ele é atraído pela entrega. Não espere estar bem para falar com Deus. Fale quando estiver mal, fale chorando, fale em silêncio. Fale até sem palavras, com o coração aberto. A oração verdadeira começa quando termina a performance. Quando acaba a tentativa de impressionar e sobra só você, com suas dores, dúvidas e vontade sincera de ser curado. E talvez seja isso que Deus está esperando de você hoje. Não um discurso, mas uma entrega, uma oração crua, uma conversa que brota da alma cansada, do coração ferido, da esperança quase apagada. É nesse lugar que a presença dele se revela com mais força. E quando Deus vem, nada continua do mesmo jeito. Não adie mais, não complique mais, não espere a frase perfeita. Apenas se entregue. A dor que você nunca conseguiu contar
será o testemunho que Deus vai usar para curar outros. Tudo aquilo que você passou em silêncio, Deus nunca ignorou. Cada lágrima que caiu sem ninguém ver, cada noite em que você se sentiu invisível, cada batalha que enfrentou sozinho, todas essas coisas que você achou que não tinham propósito, vão se transformar em testemunho. Deus não desperdiça dor, Ele transforma. E aquilo que um dia te feriu profundamente será justamente o que Ele vai usar para tocar outros corações. Não como uma lembrança amarga, mas como uma fonte viva de compaixão, sabedoria e autoridade espiritual. O que hoje parece um fardo insuportável, amanhã será ponte para alguém que está se afogando na mesma dor que você enfrentou. A sua cicatriz vai falar mais alto do que qualquer discurso, porque ela prova que doeu, mas também que curou, que você sobreviveu, que Deus te alcançou no fundo do poço e te levantou. Essa é a beleza do agir de Deus. Ele escreve histórias de salvação com capítulos de dor. Ele transforma páginas rasgadas em cartas vivas. E aquilo que você nunca conseguiu contar por medo, vergonha ou trauma, será exatamente a mensagem que outras pessoas precisam ouvir para acreditar que também é possível sair do fundo e recomeçar. Você não foi marcado para sempre pela dor. Foi marcado para testemunhar a cura. E o testemunho mais poderoso é aquele que nasce do silêncio mais profundo. Quando você pensava que era o fim, Deus estava começando a parte mais forte da sua história. Hoje você está aqui, não como quem perdeu, mas como quem foi visitado, curado, restaurado. E tudo o que foi escondido, Ele vai iluminar. Tudo o que era segredo de dor, Ele vai tornar mensagem de esperança. E tudo o que parecia impossível de ser restaurado, será usado por Ele para levantar outros que estão caídos. A dor que você não contou, agora tem voz. E essa voz será usada por Deus para libertar, curar e transformar vidas. Porque nada, absolutamente nada, é em vão quando é entregue nas mãos do Pai. Se essa palavra tocou o mais profundo do seu coração, entregue agora mesmo o que ainda dói. E compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir que Deus também cura o que nunca foi dito. Oração final guiada. Para quem carrega uma dor escondida. Feche seus olhos agora e repita comigo. Não com perfeição, mas com verdade. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti como estou. Eu não tenho palavras bonitas, mas tenho um coração ferido que clama por cura. Eu tentei esconder, tentei controlar, tentei seguir em frente sozinho, mas eu não consigo mais. Eu reconheço que carrego uma dor que nunca consegui contar, uma ferida antiga que ainda sangra em silêncio. Hoje, eu não quero mais fingir. Eu não quero mais vestir máscaras diante de Ti. Espírito Santo, entra nos lugares que eu escondi até de mim mesmo. Visita minha memória, minha alma, meu passado, e cura aquilo que só o Senhor sabe onde está. Eu não tenho as palavras certas, mas eu tenho a verdade do meu coração, e eu entrego agora tudo o que me pesa, tudo o que me trava, tudo o que me machuca, nas Tuas mãos. Que a Tua presença me refaça, que a Tua graça me reconstrua, que a Tua paz invada o lugar onde antes só havia dor. Eu recebo em nome de Jesus o toque que cura, a voz que consola e a certeza de que o que era segredo de dor será testemunho de milagre. Amém.